nessa hora para compreender aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas, para nós, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre nós essa unção de compreensão, de entendimento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, o Teu poder que opera em nós, nos faça compreender a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Nos leve a nos arrepender, a nos quebrantar na Tua presença, diante daquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Seja conosco, Espírito Santo de Deus, nessa hora, trazendo luz, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós estamos em um tempo de reflexão, né? Esses são dias que Deus tem nos feito refletir muito sobre a nossa vida, né? A vida da igreja. A gente, esse período de quarentena tem nos feito refletir muito sobre a igreja de Jesus, né? Como nós estamos vivendo como igreja. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito precioso, né? O nosso tema hoje é o fascinante poder da igreja de Cristo Jesus. Mel, escreve esse tema, né? O fascinante poder da igreja de Cristo Jesus. O fascinante poder da igreja de Cristo Jesus. Escreve com letras maiúsculas para a gente fixar aqui, né? E a gente continuar aqui a nossa palavra. O fascinante poder da igreja de Cristo Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. Pegue a sua Bíblia, amém? E abra lá a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses é uma carta escrita por Paulo, né? Paulo escreveu aos Colossenses. E Paulo vamos colocar aqui, o maior evangelista, né, da igreja primitiva, né? Um missionário exemplar, né? Ele deu mesmo, literalmente, a sua vida, porque ele não morre de causas naturais, né? Ele morre, segundo a tradição judaico-cristã, ele morre decapitado, né? E ele dá mesmo, literalmente, a sua vida pela igreja de Cristo Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns ensinamentos de Paulo acerca da igreja de Cristo, né? Como que Paulo via a igreja, né? Como que Paulo via esse poder, né? Como a gente falou, esse poder que a igreja exercia, né? Você colocou aí? Não. Muito bem. Aí, ó, meu amor aqui já colocou aí. Fascinante poder da igreja de Cristo Jesus. Mel está me auxiliando aqui do meu ladinho aqui. Hoje ela não vai aparecer, não. Ela está com uma sinusite muito forte. E aí ela não vai aparecer hoje. Então vamos lá. O fascinante poder da igreja de Cristo Jesus. Olha, é evidente, né, que a igreja exerce um poder influenciador, né, na sociedade, na cultura, nas artes, na política, nas cidades, nos governos de diversos países, né, reinos antigos e etc. A igreja, ela é influenciadora.
a nossa pergunta hoje, dentro desse tema, é: essa igreja é a igreja de Cristo? Essa igreja é a igreja de Cristo? Hoje, então, nós iremos falar, dentro desse tema, né? O fascinante poder da igreja de Cristo Jesus. E nós vamos iniciar lendo esse texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. O texto diz o seguinte, acompanha aí, Mariel, você que chegou agora. O Tiago também, lá de També. Diz assim o texto, olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Só até aí. Tem algumas coisas interessantes que saltam na nossa leitura, que quando Paulo diz assim, que o Senhor é o primogênito, nele foram criadas todas as coisas, fala sobre tronos, soberanias, fala sobre poderes e autoridades, fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, fala que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, fala do sacrifício, né, do sangue de Jesus na cruz. Ele diz assim, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Mas tem uma coisa importante que Paulo fala. Ele diz assim, ele é, versículo 18, a cabeça do corpo, que é a igreja. Bom, nós estamos hoje falando exatamente sobre o poder, o fascinante poder da igreja de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E Paulo, entendendo isso, Paulo ensina aos colossenses que é necessário que esses homens, essas mulheres, a igreja de Cristo ali
na cidade de Colossos, é necessário que eles vivam de acordo com a vida de Cristo. Por isso, Paulo, ele é enfático a dizer que, versículo 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Logo depois, versículo 18, em seguida ele diz, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Amém? Mas que tipo de igreja nós somos? Somos a igreja de Jesus, de fato? Ou somos alguma outra coisa que chamamos de igreja? Existem, então, algumas características da igreja de Jesus. E existem inúmeras características que a gente poderia falar aqui. Mas eu vou ficar em apenas algumas. Algumas características da igreja de Cristo Jesus, certo? Primeiro, a igreja de Cristo, ela se submete. Ela se submete. Segundo, a igreja de Cristo, ela é perseguida. Terceiro, a igreja de Cristo é corajosa. Quarto, a igreja de Cristo é livre. Quinto, a igreja de Cristo é poderosa. E por último, a igreja de Cristo é vitoriosa. Bom, a gente podia aqui falar sobre várias outras características, né? A igreja de Cristo é amorosa, a igreja de Cristo, ela é compassiva, né? Ela se compadece, mas eu quero apenas ficar nessas características e você vai entender o porquê. Ela se submete porque ela sabe que está sob uma missão honrosa. Por isso que a igreja de Cristo se submete, porque a missão é honrosa. Ela é perseguida porque ela é corajosa. E porque é corajosa, ela é perseguida. E ela é corajosa porque ela é livre. Por ser livre, existe coragem dentro dela. E ela é livre porque ela tem poder, ela é poderosa. E ela é poderosa porque ela venceu a morte em Cristo Jesus lá na cruz. Amém? Então, ela se submete, ela é perseguida, ela é corajosa, ela é livre, ela é poderosa e ela caminha vencendo. Amém? Olha, veja só, se nós formos mais uma vez estudar a história da igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja primitiva, quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Por quê? Porque na perseguição, os milagres aconteciam, os livramentos aconteciam, mesmo em meio a mortes, né? Por exemplo, nós falamos domingo passado sobre a igreja, falamos um pouco sobre a vida de Paulo, né? De alguns dos discípulos, lá no capítulo 9, quando Paulo Paulo tem um encontro dele com Jesus, né? No caminho de Damasco, e Paulo, ele tinha acabado de presenciar ali a morte de Estevão, e ele vai, né? A Bíblia diz que ele vai, né? Está indo a caminho de Damasco, e ele tem um encontro, capítulo 9, ele tem um encontro assim poderoso com Jesus na estrada. Então, olha só o que diz o versículo 31 de Atos, capítulo 9. Ele diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Qual era o contexto da igreja naqueles dias? Paulo está dizendo que a igreja tinha paz e que ela crescia, ela caminhava no temor do Senhor. Ela tinha paz, caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Paz, temor do Senhor, conforto do Espírito Santo. Tem algumas versões que falam assim, encorajada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que então ela crescia em
número. Mas qual era o contexto? O contexto era perseguição. O contexto era luta constante. O contexto que a igreja vivia era morte de alguns dos discípulos. Estevão tinha acabado de ser martirizado. E o escritor diz que a igreja tinha paz, a igreja tinha temor do Senhor, a igreja tinha conforto ou encorajamento do Espírito Santo, e a igreja crescia em número de pessoas. Então, a igreja de Jesus, ela se submete, ela é perseguida, ela é corajosa, ela é livre, ela é poderosa e ela anda em vitória. Mas não a vitória que você está imaginando agora. Vitória sobre as coisas que são suas, vitória sobre os seus propósitos, vitória sobre os seus planos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui da missão que a igreja tem. A igreja não tem a missão de enriquecer os seus membros. Essa não é a missão da igreja. A igreja não tem a missão de fazer milionários os que dela fazem parte, os seus membros. Não tem. Não tem. Isso é consequência de outras coisas. Trabalho, boa administração, bênção de Deus também, mas é consequência de outras coisas. A missão central da igreja é fazer com que o evangelho de Cristo seja conhecido pelo maior número de pessoas, e o maior número de pessoas conheçam a Jesus, entreguem suas vidas, se convertam a Jesus e se tornem discípulos de Cristo Jesus. Essa é a missão dada por Jesus lá no capítulo 28 de Mateus 28, a partir do versículo 18. Por toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Falar da missão da igreja hoje tem sido algo extremamente importante, porque nós vivemos um tempo onde existe muitas coisas chamadas de igreja, mas não são a igreja de Cristo Jesus. É um ajuntamento de pessoas com uma visão própria, com uma estratégia própria de aglomerar mais pessoas, mas não é igreja de Cristo Jesus. Na sua essência, na sua missão, não conseguimos ver missão de Cristo Jesus ali. Então, continuando, né? Eu fico empolgado porque o tema é tão maravilhoso, né? Precioso. Então a igreja ela é submissa, ela se submete à missão. Ela se submete porque ela sabe que está sob uma missão honrosa. Ela é perseguida porque é corajosa porque é livre porque é poderosa, e é poderosa porque venceu com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Bom, os religiosos da época, eles tinham ódio de Jesus, né? Porque o reino de Cristo, irmãos, o reino de Cristo, a prática é muito mais importante do que as palavras bonitas. O ser é muito mais importante do que o fazer. Porque quem é em Cristo Jesus e quem é discípulo de Jesus pratica, faz como Jesus fez. Amém? Então, a igreja é perseguida porque ela aprendeu qual é a sua missão. A entrega da vida terrena para uma obra eterna, tendo Cristo como o cabeça e a eternidade como uma recompensa. A igreja de Cristo não pensa nas recompensas terrenas.
A igreja de Cristo não foca as coisas terrenas, embora seja lícito você fazer uma boa faculdade, planejar um futuro, querer o bem da sua família, o bem do... É lícito, é legítimo isso, é legítimo, Deus abençoa, mas a igreja ela não tem um foco nisso. Por quê? Porque o seu foco está em trabalhar com as coisas eternas. E o que a igreja pensa, o que a igreja deve pensar? Eu preciso cada vez mais pregar este evangelho, pregar essa boa notícia, para que mais pessoas sejam livres, se tornem igreja e se tornem pessoas eternas. Aqueles que estão em Cristo são indivíduos eternos em Cristo Jesus, né? Porque Jesus é quem nos garante a vida eterna. Então olha só o que, falando de coisas eternas, olha o que o Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, Lucas 12, 25, olha o que Jesus, o que o texto fala. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões, certo? Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, ou seja, direcionado para aquela multidão e também para os discípulos que estavam mais próximos, ele disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, presta atenção. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está colocando aqui um padrão para a sua igreja de completa renúncia e abnegação. Isso é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é abnegada, é uma igreja que a renúncia está presente na vida dela. A vida da igreja é uma vida de renúncias, de abnegação. E quem está dizendo isso aqui? O próprio dono da igreja, que é Jesus. Quem está dizendo isso? O cabeça da igreja, que é Cristo. É Cristo que está dizendo para as multidões e para os seus discípulos que se alguém vem a mim, ou seja, se alguém vai até Jesus e não ama Jesus mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e também mais do que a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, quando ele esteve entre os homens, o trabalho de Jesus era formar homens, mulheres, discípulos, que fossem impactados não apenas pelos milagres que ele fazia, mas é o poder do evangelho, da boa nova, dessa boa notícia, é o poder dessa mensagem que haveria de entrar no coração dessas pessoas e fazer uma revolução no coração dessas pessoas, ao ponto delas amarem mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente observa esse padrão, esse padrão de amor que Cristo quer que os seus discípulos tenham por Ele e pela igreja dele, que é a igreja de Cristo Jesus, esse padrão que Jesus está colocando para os seus discípulos
irmãos, é de fato um padrão elevadíssimo. Porque Jesus está dizendo que ao aceitar esse desafio, a primeira coisa, eu submeto a minha vontade para essa igreja, ou seja, a igreja de Cristo. Eu me submeto, eu passo a ter perseguição, eu sou perseguido, mas eu sou cheio de coragem. Eu sou livre, eu tenho poder e eu ando em vitória. Mas para essas coisas boas do final acontecerem, a submissão é necessária, a perseguição é bem-vinda. Paulo diz assim, olha, eu fico muito alegre por passar por várias tribulações. E ele fala para os discípulos, né? Para os irmãos, ele fala para os irmãos, olha, tenham muita alegria no coração, porque vocês estão passando por muitas tribulações. Esse é o padrão da igreja de Jesus. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer que você tenha com a igreja dele. Se eu tenho esse tipo de relacionamento, se eu tenho esse tipo de entendimento, de compreensão do que é a igreja de Cristo, é muito mais fácil eu perdoar, é muito mais fácil eu amar, é muito mais fácil eu andar a segunda milha com aquele irmão que me feriu, com aquela pessoa que nem faz parte da igreja, não é nem meu irmão em Cristo, é um colega de trabalho, é alguém que faz faculdade comigo, é muito mais fácil eu perdoar. Por quê? Porque eu entendi todas essas verdades. Eu entendi que eu preciso me submeter a essa missão, eu entendi que serei perseguido, e é muito mais fácil abrir o coração para liberar perdão, para ter bons relacionamentos, para compreender a falha do outro, né? Quinta-feira eu disse lá na nossa reunião lá em Itambé, eu disse para os irmãos assim, quando a gente anda com Jesus, a gente tem a preocupação de conhecer a história do outro indivíduo, né? Eu não julgo porque eu preciso conhecer a história do indivíduo antes. Quando eu conheço o indivíduo antes de qualquer pré-julgamento, de qualquer preconceito, quando eu conheço a história do indivíduo, a família, o que vai acontecer? Quando o indivíduo errar comigo, será muito mais fácil eu compreender aquela atitude, aquela ação que ele teve, que eu julgo ser uma ação errada, eu vou muito mais facilmente compreender. Olha, ele agiu assim porque esse é o histórico da vida dele, então é natural que ele age assim. Então meu coração estará muito mais aberto para perdoá-lo e principalmente ajudá-lo a continuar caminhando, andando a sua vida, ou já andando sua vida em Cristo Jesus, se ele já for um irmão em Cristo, ou é muito mais fácil eu perdoá-lo e continuar amando ele, para que ele, através desse amor, dessa relação de amor que eu estou construindo com ele, ele conheça Jesus através da minha vida. Está dando para entender, irmãos? É profundo, porque quanto mais a gente não é igreja de verdade, diz que é, mas não é, mais a gente afasta pessoas do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Evangelho, da verdadeira igreja de Cristo Jesus. Por que no Brasil nós temos tantas pessoas que criticam a nossa fé, criticam as nossas igrejas, criticam a igreja como um todo? Eles chamam-se os crentes, né? Os crentes são os melhores, mas olha fulano, olha ciclano. Por que eles fazem isso? Porque é pulverizado o ensino errado do que é ser igreja de Cristo Jesus. O ensino, quando ele é errado, você vai construindo, né? Vão nascendo igrejas, congregações, enfim,
comunidades vão nascendo debaixo desse ensino errado e cada vez mais vão afastando pessoas novas de conhecerem a Jesus. Bom, deixa eu continuar aqui, senão o tempo acaba e a gente não termina, né? A perseguição, ela atrai o sobrenatural de Deus. A perseguição atrai os milagres de Deus. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, tem uma história maravilhosa de Pedro, né? Atos 12, versículo 1, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia, olha só, oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, uma noite antes, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor. Olha só o milagre. Um anjo do Senhor. Pare de chamar de milagre aquilo que não é milagre. Fulano veio aqui hoje me ver. Não, que milagre. Isso não é milagre, né? Pare de chamar de santo aquilo que não é santo, né? Pare de chamar de milagre aquilo que não é milagre. Pare de chamar de sobrenatural o que não é sobrenatural. Para com isso, né? Para de fazer isso. Porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. O que é isso? Milagre acontecendo na vida de Pedro, né? Que Pedro está sendo livre da prisão, mas principalmente na vida da igreja. Então, não tenha medo de ser perseguido, porque a perseguição atrai o sobrenatural de Deus, a perseguição atrai o milagre de Deus. E bem-aventurado aqueles que são perseguidos, Jesus falou isso, por causa do meu nome. Bem-aventurado, feliz é aquele que é perseguido por causa de Cristo Jesus ou de sua mensagem. Amém? Por causa desse poder sobrenatural, alguns homens entregam-se aos seus próprios planos, se apoderam, entre aspas, da igreja, pondo em curso os seus reinos pessoais, se esquecendo que Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, isso é muito importante. Entender que Cristo é o cabeça da igreja e que um dia todos nós, não apenas os líderes, não apenas nós pastores, mas todos prestaremos conta. Isso deve tremer seu coração, né? Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram
ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Ele não fez qualquer coisa, aleluia! O dono da igreja não fez qualquer coisa. Ele fez aquilo que era mais doído. Ele entregou sua própria vida. Mas ele não apenas entrega a sua própria vida, o que já era muito, mas ele expõe a vergonha e ao vexame, ao desprezo, todo o poder e potestade, toda acusação que era contra nós, na cruz do Calvário. O que eu e você devemos fazer? Espera aí que eu volto, tá bom? A live vai cair, mas você volta para a gente encerrar, que eu quero encerrar orando por você, tá bom? Segura só um pouquinho aí. A live está caindo aqui. Espera aí, tá vendo? É pouco demais. Esse negócio de live é muito tradicional. O tempo é muito curto. Espera aí que a gente já volta, viu? Só